galera, a gente chegando aqui para mais um episódio do Bora Agir Podcast. Eu sou Pedro Cardoso, fisioterapeuta esportivo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Senta aí, escuta a nossa conversa aí se você estiver no Spotify, no YouTube. Já curte, já se inscreve no canal. A gente está chegando aí na marca de 500 inscritos. Isso aí é uma marca importante. Vamos comemorar. E se você não está inscrito, se inscreve, manda todo mundo da sua família se inscrever também, porque a gente já está na segunda temporada do Bora Agir Podcast. Estamos na temporada das histórias. E hoje nós temos aqui um convidado que tem muita história para contar, tem muita informação sobre a corrida aqui da nossa cidade, do nosso estado e de várias coisas relacionadas com o atletismo. Seja bem-vindo, professor Marcos Gomes. Muito obrigado. Bom dia a todos, né? E que bom, satisfação enorme estar aqui com vocês, principalmente num ambiente desse, né? Que fala muito bem do esporte, que motiva, que inspira. E nada melhor do que um local como esse para a gente também. Até recordar alguns momentos dessa longa carreira, né? Espero que continue né, por muito tempo. E parabéns pelo canal, não deixa de ser uma ajuda para essa comunidade, né? Sim, com certeza. E o objetivo principal é esse: ajudar tanto o esporte quanto as pessoas envolvidas com ele. Sempre lembrando que esse episódio tem o apoio da Gold Nutrix, a loja de suplementos que fala de atleta para atleta. Porque o slogan é esse, de atleta para atleta? Porque o Anderson Gold, que incorporou até o nome da loja no nome dele, ele testa todos os produtos, suplementos, pré-treino, intratreino, gel, whey, tudo que vai lhe ajudar a treinar, deixar seu corpo ali sempre saudável para aguentar os treinos. Você encontra lá na Gold Nutrix, deixar aqui o arroba deles. E se você não pode ir lá na loja física, eles também fazem a entrega por delivery. Só pedir lá no Instagram. E se falar que veio pelo Bora Agir, tem aquele descontinho especial. E também temos Thiago Multimarcas. Já deixa aqui o Instagram deles também. Se você está pensando em trocar o seu carro, o seu automóvel com grande transparência, qualidade no veículo que você vai estar adquirindo, o Thiago e Rafael vão lhe atender com a maior atenção, porque eles já estão há 15 anos aí no mercado de automóveis e se já estão há 15 anos é porque estão fazendo um trabalho de qualidade. E o detalhe é que eles também são corredores. Quando você for comprar lá seu carro, trocar seu carro, você pode trocar essas informações sobre corrida de rua. E se falar que veio pelo Bora Agir, eles vão dar aquela atenção especial. Não é não, Marcos? Pô, muito bom, todo mundo corre, né? Exato. Tá nesse meio, nesse ambiente. Todo mundo tem que estar envolvido. A Gold, Anderson treina, Rafael e Thiago treinam também, porque é isso. A gente quer deixar o nosso esporte que a gente pratica, que a gente gosta, cada vez mais forte. Uma inclusão geral. Exato. Professor Marcos Gomes, você que é uma figura aí que muita gente conhece, você aqui nas corridas, mas creio que muita gente não sabe como começou a sua história na corrida, como é que você... A gente conversando aqui antes, você já disse que não é daqui de Natal. Conta aí um pouquinho como começou aí sua trajetória na corrida. Então, começando primeiro pela minha cidade, né? Recife, Pernambuco. Hoje eu sou cidadão natalense, graças a Deus, com muita honra. Foi muito um orgulho quando eu recebi esse convite. Mas, enfim, eu sempre tive uma tendência para a corrida. Acho que todos nós temos, né? Mesmo criança, aquela parte lúdica, né? Você solta as crianças, elas já correm. Isso aí, às vezes, vai tomando uma certa... um envolvimento quando a pessoa tem aquela tendência, tem como é que eu diria assim, uma admiração pelo esporte, né? E eu cheguei a acompanhar com meu pai naquela época, uma corrida chamada Corrida da Fogueira, em Recife, e aquilo me despertou, né? Uma corrida à noite, mas vai ficando na nossa memória, nós não temos oportunidade, não temos uma cultura para isso, né? Mas assim mesmo, quando eu ia para o futebol, eu corria sempre em volta do campo, não tinha assim um entendimento do que eu estava fazendo, mas na realidade eu estava me construindo também. E daí veio o primeiro esporte, assim, oficialmente falando, foi o jiu-jitsu. Foi um bom período, um bom professor, né? Que já foi dando uma certa conhecimento do meu corpo, né? E coisas que ajudam na motricidade, tudo a ver com um crescimento, né? E daí fui pro futebol também, joguei no time de base lá em Recife, né? No famoso Ibis. Olha aí. Foi uma experiência boa também.
E joguei contra times bons, como o Sport Recife, como o Central lá de Caruaru. E daí não era minha praia ainda, porque a vida continuava, a gente jovem sempre está pensando em alguma coisa, em progredir até profissionalmente mesmo. E a partir daí eu fui para a Marinha, fuzileiro naval, né? E de lá tive até aqui em Natal, conheci, graças a Deus, o Karatê, né? O Karatê tradicional, que na época já com o professor Juarez Alves Gomes. Sim. E até hoje ele ainda continua, né, no Karatê, ele sempre deu essa vida pelo Karatê. Quem trouxe o Karatê para o estado do Rio Grande do Norte, inclusive, fez parte de seleções, né? E também é muito conhecido, né? Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele. E devo também muito, né, dessa minha conhecimento, porque o esporte ele sempre ajuda o outro, de alguma forma, né? Com principalmente certeza. na disciplina. Com certeza. E daí fui para o Rio de Janeiro, né, e lá eu conheci a corrida também, né? Continuei com karatê e outras modalidades. Você foi pro Rio de Janeiro? Fui para o Rio de Janeiro trabalhar. Como é que foi isso? Então, eu acho que eu fiz aquela maratona do Rio, várias provas no Rio também como atleta, né? Sim. Mas sempre, assim, porque surgiu muitas oportunidades de trabalhar com várias modalidades, né? Lá nós tínhamos um campeonato que ele inseria todas as modalidades. Futebol de campo, areia, futsal, basquete. Eu sempre trabalhei com todas elas, né? Sim. E isso aí, essa experiência também ajuda. Então, continuei nessa batalha e, no final, acho que o atletismo ele falou mais alto, né? E eu cheguei a ser auxiliar técnico de um treinador Holanda, lá da equipe da Marinha, que na época era uma equipe muito forte. Eles eram sempre campeão estadual de atletismo, né? Isso tem alguma coisa que mostra que realmente o trabalho era bom. E no Centro de Educação Física da Marinha, lá onde se concentravam as melhores equipes, equipe do Vasco, do Flamengo, até hoje, né? Tem o projeto olímpico e tem as melhores referências, os melhores professores. E aquilo ali, de certa forma, dá uma certa ajuda no nosso trabalho, no nosso entendimento, né? Em relação à prática esportiva, carga de treinamento, uma série de coisas. Você está vivenciando, né? Esses profissionais ajuda bastante. Então, e chegou o momento que eu precisei vir para Natal, consegui uma transferência, né? Para passar 3 anos. Isso foi em 94. E até hoje eu estou aqui e não voltei. 3 anos longo, danado, hein? Pois é, culpa do atletismo, né? Uma boa culpa. Sim, sim. Enfim, então vim aqui para Natal e como eu já era treinador, quando eu cheguei aqui já tinha um atleta já pedindo treinamento. Sim. Por mais que eu não queria também na época, né? Queria mais ficar focado no trabalho. E eu lembro que um detalhe bem interessante. Então eu sempre morei na Zona Norte, né? Porque eu gosto muito de praia, né? E ali ficava mais próximo para treinamento, dunas, aquilo ali é maravilhoso, né? Sim, sim. É um paraíso. E um certo dia que eu fui fazer um treinamento, ia até Redinha, voltava. Quando eu cheguei em casa, porque o atleta, o corredor, todo mundo conhece, né? É o tênis, então, o óculos, parece até que é um uniforme. E se aproximou de mim o carteiro, né? O Santos. Poxa, você corre, aquela coisa toda, e ele bem empolgado, né? Aí, conversando, ele falou, não dá pra você me treinar, não? Eu falei, cara, dá sim. Aí faz um volume, uns 2 meses, aí depois a gente volta, né? Mas ele voltou, né? E nós começamos um treinamento, cara, uma potência enorme, né? Muito forte, muito bom mesmo. E, inclusive, ele começou a despontar naquela época. Isso era mais ou menos que ano? Sei. 94. 94. Foi quando eu retornei. Sim, sim. E aí foi começando o envolvimento, aí comecei a treinar também um fuzileiro, que na época ele se tornou um dos destaques aqui também, era o Santa Rosa, e fui conhecendo a história do Rio Grande do Norte. Naquela época as corridas eram 80 pessoas no máximo, né? Sim. E é uma coisa bem, se a gente comparar o tempo de hoje, era bem diferente. Né? Que às vezes olhava meio estranho, né? Mas assim, você via que tinham muitos valores, né? Sim. Pessoas correndo muito bem, muito forte, né? Atletas assim, que até hoje eles ficam guardados na nossa lembrança, né? É uma pena que isso não fique registrado, né? Porque realmente eles que começaram, que iniciaram, né?
Exato. E daí eu fui me envolvendo com a corrida. Na época, é como se eu fosse uma novidade também, né? Que você vai despontando um atleta e aí vai vindo comentários, procuras, né? E veio também nesse momento um atleta chamado P. Silva, Sim. que era do 7º Becom, juntamente com o Anúbio Fernandes, também do 7º Becom, e foi formando. O P. Silva, por exemplo, acho que ele ganhou todas as maratonas do Brasil, né? Que, se eu não me engano, eu acho que foi o professor Batista, quando veio aqui e falou do P. Silva, disse que ele tinha um potencial que, se ele tivesse tido mais oportunidade, Sim. teria... Mas até hoje nós não temos oportunidade ainda. Verdade, essa é a realidade, né? Verdade. Não vamos culpar ninguém, mas ainda é a nossa... E o problema é que não é a nossa realidade só. No Brasil todo está mais ou menos isso. Exato. Né? E então foi aí que começamos com o P. Silva, ele começou a evoluir também, o Anúbio, né? Pessoas muito fortes. E teve um momento que nós fomos fazer... Eu, fuzileiro da Marinha, era treinador da equipe do Exército na época, pra você ter uma ideia, né? Porque eu nunca vi bandeira, nem cor, nem coisa assim. Eu queria sempre o atleta em si, a gente vê o potencial, por que não ajudar, né? Com certeza. E dessa forma o P. Silva evoluiu, acho que ganhou todas as maratonas, como eu te falei, acho que só não ganhou de São Paulo, inclusive é que ele estava mais bem treinado. O que foi que aconteceu que ele não ganhou? Passou, enjoou alguma coisa? Eu acho que foi o clima também, sim, né? Sim. Porque a gente está muito habituado a esse clima e teve uma que, porque são tantas corridas que ele fez, né? Teve uma que foi por causa do alimento, acho que ele comeu um bolo, o fermento complicou, talvez tenha sido essa. E realmente são muitas histórias. E o P. Silva, como o Batista deve ter mencionado, essa falta de estrutura, né? Até que ele teve a oportunidade de ir para o Rio, né? Para treinar lá na equipe Pé de Vento, né? Que é do Dr. Henrique Viana. Mas ele optou por ficar aqui por conta da família também. Sim. E é muito difícil você sair de um... Principalmente quem é do interior, né? E não o caso dele, mas quem é do interior também, às vezes tem essa oportunidade, mas não se fica, não consegue se habituar ao propósito lá, né? Que é treinar, dormir, treinar e dormir. E comer também. Desde que eu já passei muitos períodos assim, em concentração, né? De treinamento, em altitude. Inclusive lá mesmo, próximo ao Dr. Henrique. Nós sempre passávamos lá. Era o caminho, né? Que era a Nova Friburgo. E tínhamos essa troca também de experiência. Inclusive ele teve até aqui em Natal uma vez, foi muito bacana. E Dr. Henrique é a história do atletismo, da corrida de rua no Brasil. Uma pena que ele se afastou um pouco. Depois da pandemia ele começou a trabalhar nesses projetos, né? Por causa da pandemia, exatamente. Sim. Ele é médico da família. Mas, enfim, muitas histórias, né? Como aqui uma parte a gente vai conversando, eu vou lembrando tipo do passo a passo, né? E graças a Deus tive contato com todos esses bons treinadores, excelentes atletas. Porque no começo, como você falou, as corridas eram 80 ali pessoas, poucas pessoas. Então você conseguia conhecer todo mundo e observar como é que é? A qualidade do atleta, quanto ele tinha de potencial para crescer ali dentro. E como é que eram essas corridas nessa época aí? Era por onde? Como é que era a organização? Então, uma questão que me incomodava no início eram as distâncias, né? Sim. E até hoje em dia ainda existe essa situação. Você tem um GPS, você vai numa corrida de 10 km, por exemplo, e no GPS às vezes dá mais, né? Você vai no ciclismo também dá outra distância, no carro outra, e na moto não é... Pode até parecer, até bater, né? Sim. Mas o ideal é que as distâncias elas sejam medidas oficialmente, para a gente ter uma noção de tempo, de marcas, né? Exato. Para dali ter uma referência. Então era uma das coisas que me preocupava na época, porque a gente via muito resultado a ver bons, mas não tinha aquela... E as corridas eram o quê? 5, 10 ou já tinha 21? 5, 10, 21. Por exemplo, uma corrida tradicional aqui era a corrida do Bombeiro, né? De Macaíba, que acho que é a mais antiga, entendeu? A corrida de Macaíba é a mais antiga. E era muito, assim, interessante porque você via que a corrida de Macaíba ela largava às vezes 10 horas da manhã. Eita, Maria! Porque ali tem a cerimônia, né? Não sei se era aniversário do município, mas vinham as Forças Armadas, convidados, palanque, banda, não sei o quê, quando ali ia largar. Mas era bem interessante. Mas são coisas, né, que você vai aprendendo no decorrer do percurso. E
como eu te falei, quando eu cheguei aqui eu vi muita coisa assim diferente do que eu vivia antes, né? É como o mito da caverna, né? Não sei se eu vou falar sobre. Já. Então, quando eu cheguei aqui, eu me vi naquela situação. Eu digo, poxa, mas é assim, mas ninguém entendia, né? A linguagem. Eu falei, então eu vou partir para arregaçar as mangas, né? E vamos trabalhar. E fui a um campeonato na pista, né? Aquilo ali também foi uma experiência assim, de primeira, né? Que eu vi muitas crianças descalços correndo. Um colega lá de Touros, o William Barbosa, tem um trabalho excelente lá na praia, né? E durante os treinamentos que ele fazia, tinha que esperar a maré baixar, né? Aí ficava as crianças esperando, tudo disciplinados ali, né? E quando a maré baixava, ele começava o treinamento. Um treinamento de qualidade na areia, né? Sim. E ali ele conseguiu muitos resultados bons, até a nível internacional, né? Já foi reconhecido, veio a Globo, coisa pra caramba aí que... Interessante, com trabalho de qualidade, né? De qualidade. Resultados. E sem estrutura. Mais uma vez, né? Isso aí que pega. Então, aí vi aquela situação da pista também, aquele me despertou, e vi a ausência também dos atletas de corrida de rua na pista. Não tinha aqui, né? Tinha poucos, né? Tinha onde? Onde é que tinha pista de atletismo aqui? Na época tinha o Kaique, né? Que era de areia ainda? Não, tinha lá na UFRN. Mas era aquela pista também... De areia. De areia, né? Depois veio a pista do Kaique, que foi muito bem-vinda, até hoje em dia tem grande utilidade, né? Sim. E daí eu comecei a tentar levar os atletas para a pista, mas não conseguia por falta de um clube. Porque tem que estar afiliado a um clube, né? Tem que estar federado. Exato. Sempre difícil. Não foi fácil, não. Imagina. E fomos para alguns clubes, né? Que eu não vou citar nomes, mas nós temos a dificuldade, às vezes, de uma transferência, um certificado, alguma coisa que... tem um trabalho no domingo, tem competição. Então, é interessante que alguém envie, né? Algum ofício para que aquele atleta seja liberado naquele dia. Mas nós tínhamos essa dificuldade. E eu criei um clube. Que é o... É o Carne, né? Carne, o famoso Carne. Aqueles caras que saem correndo na frente de vermelho, vai-se embora. É a responsabilidade. Mas assim, então daí surgiu essa ideia, né? Não assim por vaidade, nem por nada, mas por dar um apoio exatamente para que esses atletas eles pudessem competir, né? Assim, como deve ser, né? No próprio atletismo. Porque a corrida de rua ela faz parte do atletismo, né? É um esporte também de marca. Sim. E hoje em dia ela está evoluindo bem mais, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Norte. Passos lentos, mas eu vejo que está ficando mais consistente, né? Porque no início lá você disse que acho que nem assessoria tinha. Não tinha nada, nenhuma. Né? Era só, quero correr e corria. Sim. Aí, com o passar do tempo, a gente tá vendo. Cada ano aparece uma assessoria, duas. Aqui no estado, a primeira foi a Carne, assim? Que você não, começou... a Carne foi um clube, né? Na realidade, assim, eu sempre tive até convite para montar uma assessoria, mas eu nunca me vi nesse perfil, tu tá entendendo? Que o meu trabalho eu gosto mais... Porque eu tenho uma impressão diferente de assessoria. Na realidade é essa, né? Principalmente naquela época. Sim. Porque tem pessoas que vão para assessoria exatamente pela qualidade de vida, né? Exato. Mas também, às vezes, não faz... Na minha impressão, né? O cara não vai fazer o treino, eu vou dar um trabalho danado a noite toda, né? Programando, fazendo teste, e depois alguém coloca na geladeira lá e não... Exato. Mas foi uma surpresa que não era assim. Eu tenho muitos atletas na assessoria que eles são dedicados até mais do que alguns de rendimento. Exato. Daqueles ficam, professor, e aí, não sei o que, esse tempo não deu certo, essa coisa, sabe? E eu vejo que tem, né? Tem muitos hoje em dia que eles já levam. Eu acho que até por causa da comunidade que apresenta essas coisas. Fica um pouco competitivo, eu não gosto muito do competitivo. Sim. Claro que, porque são tantas coisas que a gente vai atropelando na conversa, eu digo competitivo de uma forma de aproximação das pessoas, assim, na parte humana, né? Na parte afetiva, entendeu? Eu tenho atletas que, assim como eu fazia em Friburgo antigamente, eu costumo alugar uma casa lá em Tenente Laurentino, né? Que é 800 metros aproximado. Não é uma altitude ideal, né? Assim, para um bom resultado. Mas tudo assim, como eu te falo na vida, sempre pedindo, né? Eu já perdi a vergonha de pedir. Sim, sim. E aí eu consigo tocar o aluguel, eram 400. Aí faço uma arrecadação de alimentos para eles ficarem lá, fogão. E graças a Deus, onde nós conseguimos, tem uma senhora também que era como se fosse uma mãe deles, né? Fazia um docinho, algumas coisas assim. Sim.
E aí nós construímos uma coisa no anonimato, né? Eu nunca fui muito assim de mídia. Sim, sim. É coisa que cada um tem. Você fazia por fazer, porque tinha que fazer para ajudar, não era para aparecer nada, sim, não. Sim. Exato. Então, e ali é como se fosse um camping, mas eu tenho amigos que têm atletas, por exemplo, na Paraíba, né? O Henrique Guedes, que ele tem um garoto lá excelente, o Edmar. E nós juntávamos os atletas, quer dizer, outro estado, outra camisa, outro treinador, sim. Mas nós aproximávamos eles e ficaram como irmãos. Sem rivalidade, sem nada. Tu tá me entendendo? Então eles vão para a corrida, claro, faltando 50 metros. E se eu chegar ali é 1.000, se eu chegar aqui 700, eu tenho que correr para aqueles 300. Sim. E eles terminam, se abraçam e de boa, sabe? É uma coisa bem... Isso aí que eu prego, né? Que eu acho que é interessante. Tipo assim, educação, estudo principalmente, né? Porque essa vida é curta. Exato. E se encurta mais ainda por causa de uma lesão. Aí às vezes até acaba, né? Então a gente tem que pensar também no... Você já teve algum atleta assim que teve alguma lesão mais séria e... Mas essa sua jornada aí, que já tem alguns tempos... Eu tive uma que assusta, né? Assim, porque quando você planeja, né, fazer uma periodização, você imagina o quê? Uma carga de treinamento, por exemplo, né? Exato. Você faz um macrociclo e tem aquelas competições-alvo. Mas com a gente aqui nunca funcionou, por causa da... Como é que eu diria assim? Da necessidade financeira. Sim, sim. Por exemplo, final de semana agora tem 3 corridas com premiação, né? Eu tenho outro foco para alguns atletas, mas eles precisam desse dinheiro. Não tem um patrocínio, por exemplo, né? Uhum. Então eles vão lá, aí a gente se divide, né? Porque imagina 3 atletas, como eu tenho assim, Juliano, Marcel e o Adriano lá da Paraíba. Vai, né? Então tem 3 corridas, ó, vai um para um lado, outro para o outro, e aí cada um fica, né, trabalha. Sim, né? sim. Então aí às vezes a gente não consegue manter essa periodização por conta dessas necessidades, né? Agora há pouco o Marcel fez eu nem fiquei até surpreso que eu não sabia, ele fez essas coisas aí de Instagram, né? Pedindo tênis, mostrou os deles, caramba, dei tênis pra caramba. Então, ajuda. né? Uhum. Porque são muitos e as necessidades elas são constantes. Esse tênis veio bem, mas não vai resolver o problema, né? Exato. Tu tá me entendendo? Sim, Como sim. também essas corridas não vão resolver a vida deles. O que vai resolver é uma formação, né? Mas voltando para a lesão, que é a tua área, né? Sim. Tu tá me entendendo a sobrecarga, né? Sei. Então é muito arriscado. E às vezes você arrisca, tipo assim, você vai como treinador sem aceitar, sabe? Mas você tem que ver os dois lados. Uhum. Na época da pandemia eu tem coisa que às vezes até chora, né? E às vezes a gente se emociona. Tipo, o atleta, um casal, né? Sim. Abrir assim o armário para pegar o alimento e só tem um saco de pipoca. Daí com filhos, atleta, que já vem de uma situação assim de risco também. E nesse momento ela se ajoelha, né? Assim, a vizinha me falando, eu até fico meio... Mas naquela hora aí bateram a porta e era um casal assim de evangélicos, né? Mas é bem complicado. Não, pode entendeu? Não, fica à vontade. Mas assim... E ali trouxeram alimentos, né? Até uma bicicleta para a filhinha dela. E a gente vai tocando. Por isso que eu fiquei aqui, não voltei. Exato. Porque não é só a corrida, né? Existe toda uma história ali por trás. Uma família, saúde, alimento. Isso tudo influencia. E às vezes a ajuda não precisa nem ser nada muito... É só para a pessoa se manter ali no dia a dia. E às vezes eu não sinto nem assim, nem vergonha, nem me sinto constrangido, porque, né, eu não estou pedindo assim para mim também, porque isso vai me fazer bem, né? Sim. Indiretamente eu estou sendo beneficiado. Sim. Né, com essa... Mas é uma necessidade mesmo. E a gente vê às vezes um colega mesmo treinador, manda uma foto, o pezinho da menina com um buraco no tênis, sabe? Isso aí machuca muito. E como eu te falei, a gente vê coisa desse tipo, né? Como o próprio Juliano, você vê a história dele, o Marcel Miranda, né, lá de Currais Novos. Sim. Você vê um cara do campo e de repente ele é medalha de prata no sul-americano de cross country. Se você olhar uma foto dele assim e ver agora, você diz, pô, não é possível, né? E a maioria é assim, né? Alguns vindo da dependência química, outros da
de tudo que é difícil na vida. Exato. Porque tem lugar que não pega nem internet. Exato. E só complementando essa situação como é que eu diria assim, da efetividade, né? Da afetividade. Por exemplo, Marcel e Juliana estavam no mesmo camping, né? Lá em Tenente Laurentino. Vê como é que as coisas são. O pai de um morreu num dia, o pai do outro morreu no outro dia. Tá entendendo? Quer dizer, esses bastidores, ele é sofrido. Porque a gente vê o atleta lá no pódio, né? Pô, legal. Seleção brasileira, convocado. Eu tive a oportunidade de ser convocado em menos de um ano 6 vezes para a seleção, né? Mas isso aí eu não me fico... Eu tô lá por conta deles. Sim. Se eles não ganhassem, eu não iria. Sim. Você tá entendendo? Isso também me ajuda de uma certa forma para gerar uma confiança, né? E isso aí tem acontecido, né? De certa forma, como eu digo, nos bastidores, a gente vai se fortalecendo, né? Para poder continuar ajudando. Exato. E isso é só o reflexo quando tem uma Olimpíada, né? Um campeonato de atletismo, que a gente fica, porque o Brasil não ganha, porque não aparece um cara que... Por causa disso, porque na base, um atleta que tem potencial ali para brigar lá em cima, não tem aquele apoio inicial do básico, né? Nem o absurdo, é o básico para ele conseguir treinar e tentar despontar no cenário internacional. E tudo isso aí você vê que é aquilo que a gente fala muito de equipe multidisciplinar, né? Exato. E às vezes, quando você exerce uma profissão que não é sua, é ilegal, dá até problema, né? Sim. Mas assim, às vezes você se sente nessa posição assim, forçado, né? Professor, e aí na alimentação de cara, eu não vou te passar nada, porque eu não conheço, assim, não tenho a pessoa estudar nutrição, né? 4 anos, fazer uma especialização e daqui a pouco eu nunca entrei nessa área, né? Vou prescrever, falo não. Aí vou para aquela situação do pedir, né? E eu tenho encontrado, né, profissionais aqui não só um, como vários, da área de nutrição desportiva, que às vezes dá esse suporte. Sim. Né? E isso aí é outra coisa também. Mas eu não tenho como fazer um trabalho científico, coisa desse tipo. Aí vem algum professor lá na UFRN, por exemplo. Professor, eu estou com esse protocolo aqui, essa pesquisa. Dá para me emprestar uns atletas? Eu digo todos, né? Pega aí. Você está me entendendo? Então já tivemos assim, pesquisa sobre o sono, sobre próprios nutrientes, na área, às vezes, até de reabilitação também, né? Que eu tenho amizades também. Às vezes eu sei que a pessoa está ali ocupado, né? Não tem nem agenda. Sim, sim. Aí, cara, eu tô com um garoto lá do interior, que ele nunca viu, não sabe nem quem é. Sim. E aí, não pode trazer, sim. Entendeu? Então, isso aí que a gente vai sobrevivendo. Exato. Sabe? Vai se ajudando, vai ajudando o outro. E como é que foi essa sua experiência lá na seleção? Como eu te falo, você ser convocado é com o Brasil, Seleção Brasileira de Futebol, né? Sim. Acho que é um sonho. Eu tenho um sonho ainda, assim, não pela vaidade, que é a Olimpíada, para ter algum atleta nosso nela. Eu ainda tenho esse sonho e eu acho que vai ser possível. Sim. Né? Porque é uma coisa muito... Pessiva seria mas infelizmente eu passei a situação da maior lesão, né? Que foi... Pessiva tinha vindo de uma maratona, como se foram tantas, né? Mas eu não lembro exatamente qual foi. E a gente dá aquele período regenerativo, no mínimo umas 2 semanas, porque cada indivíduo tem uma recuperação, né? Um período, né? Eu vou fazer o seguinte, 2 semanas aí no trote regenerativo, tá bom. E na semana seguinte eu soube que ele não estava bem, não conseguia levantar da cama, né? Como se tivesse... E aquilo ali, né? E procurar saber por quê. Quem não sabe vai dizer que fui eu que mandei ele fazer aquilo, né? Ele tinha feito uma quilometragem altíssima, né? Depois da maratona. Um susto, né? E daí é que você viver a experiência mesmo e poder falar, né? Porque tem muitos atletas, não, eu corri sábado, vou correr domingo. Que tem, de manhã, de tarde, de noite, no dia de manhã. Por causa daquela situação. E o pior é a condição de longas distâncias, né? Como ultramaratonista. Que eu acho que deve ser um período de recuperação bem maior. E então, respondendo àquela anterior sobre as lesões, e elas são constantes, né? Então eu procuro ter esse cuidado, principalmente nessa parte, e pedindo ajuda, né? Sim, sim. E aí veio as seleções, uma das primeiras foi da ultramaratona, né? Uma prova de 100 km, com essas pessoas, com esses indivíduos, né? Nós temos hoje
Acho que é a segunda melhor marca dos 100 quilômetros no Brasil, lá de João Câmara. Olha aí. O nosso atleta Pimba. Pimba. Entendeu? Fez 100 km em quanto tempo ele? 6 horas e 48, se eu não me engano. Porque são muitas marcas, eu vou tentar. Sim, sim. Mas é a segunda melhor do Brasil hoje, né? Eita. Então, nós fomos para a seleção brasileira, lá, né? Na Alemanha. Imagina Pimba de João Câmara na Alemanha. Sim. Né? Acho que até os produtos que ele tinha não conseguiu passar, negócio de suplemento nós tínhamos conseguido. Mas ele conseguiu passar com a Santinha, sabe? Sim. Foi bem interessante. E para tu ver como são coisas, né? E o Pimba chegou nessa prova, né? Que ninguém conhecia. Só tinha uma marca, né? E ele foi a segunda melhor marca do Brasil lá. Correu junto com os japoneses, que é a maior potência. E quando eu vi aquela primeira volta, caramba, o clima é tudo diferente. Sim, e tava ele lá e foi até o final, né? É interessante. E teve também o próprio Pimba, agora há pouco, ele fez 24 horas, que nós estávamos sem competição. Ele, Pimba, vamos tentar Ele é meio disposto, né? Sim. Mas sem as condições. Sempre faltando treino, faltando alimentação. Vontade não falta, não. As condições. E eu tenho a preocupação dele não ir para cima, né? Assim, porque uma prova de 24 horas é bem complicado. E ele foi para cima, né? Sim. Não tentei segurar. Papai, pede para ele fazer isso aqui. E Pimba fez 240 e alguma coisa, 246. É a segunda melhor marca também das 24 horas. Lá de João Câmara. Você começar com ele é uma figura. Então, e aí vem, né? Aí vai para 24 horas feminino. Nós temos a melhor marca também. É a Fagner. Ela é do clube, mas ela é da Paraíba. Sim. Porque eu tenho muitos atletas de outros estados. Sim, sim. Entendeu? Porque essa carência não é só aqui, aí vai, poxa, dá para ajudar esse garoto, dá para essa. E a Fagner não tinha uma história de técnica de corrida, nada. Ela começou agora há pouco e já é a melhor marca do Brasil em 24 horas. Deverá ir para a Alemanha agora, ou para a Alemanha não, para a China. Ela e o Pimba. Se tiver, que não sabe quantas vagas são, mas eles estão bem próximos lá, né? Massa. Legal, não, massa demais. Nós tivemos assim na outra maratona, de convocação, a gente ter 6, 8 índices, até 10 índices para outra maratona, a nível do Brasil, né? Então é uma coisa de velocidade até longa, é uma loucura. Qual é a maior dificuldade que você vê de treinar essa galera, em questão de treinamento mesmo, tirando essa parte que não tem a condição certa, mas para preparar um atleta para uma prova dessa? O que seria interessante? Primeiro um centro, né? Um centro de treinamento seria muito bom. Camping, né? E esses apoios assim que você precisa. Porque lá fora mesmo alguns atletas com bolsas, eles trabalham. Sim. Porque às vezes nem a bolsa ela consegue, né? Dependendo da bolsa. Porque a cada nível que você aumenta, por exemplo, lá em Pernambuco tem a bolsa do governo. Aqui nós não temos ainda, mas lá tem. Aí depois vem a bolsa atleta. Se o atleta ele conseguir acumular, igual o médico, né? O médico trabalha numa clínica agora, tu trabalha na outra, para poder dar um volume financeiro melhor. E para o atleta também é isso. Mas para ele chegar nesse ponto também é um em 1 milhão, né? Exato. Entendeu? Tem aquela peneira dele chegar naquilo ali. Nós fomos agora para um Troféu do Brasil. Caramba, você olha quando você entra na pista, você não dá para chegar no 20. Pelas marcas né? Você vê um Autobelli daquele, uma potência, vê o Fábio de Jesus também, que foi o quarto na São Silvestre, né? Sim. Inclusive é da mesma época do Juliano, né? Do Edmar lá, que nós treinadores somos amigos, já também tiramos até uma foto. Vamos pegar o Sub-23 do ano passado, juntar eles agora como adulto, né? Fizemos um registro. E quando você chega, você, caramba, aí você, botar o meu garoto aqui. Marcel foi o 6º, a nível do Brasil. E não correu o que ele tem ainda, sabe? O Juliano também foi o 7º, né? Quer dizer, 14h30 em 5 mil. Treinando aqui. Né? Você imagina ele treinando num ambiente mais propício, no centro de treinamento, com uma ajuda, né, fisioterapeuta, que nem sempre é só para reabilitar, mas sim para prevenir também, né? Com certeza. E todas essas estruturas, com o que nós não temos, nós fazemos. Né? Mas não é que eu cansei de pedir, sabe? É porque às vezes você vê que não tem um retorno. Porque as pessoas, para doarem alguma coisa, elas precisam às vezes de um retorno. Né? Sim. E principalmente nessa área de
de empresas, né? Então, mas quem sabe, né? Eu vou tentando. Quem sabe a gente não chega. E em relação ao atleta também, assim, a parte física, mental, como é que você consegue preparar eles para essas distâncias? 24 horas, 100 quilômetros, como é que é essa preparação? Sim. Todas elas são difíceis, independente da distância, né? Aí voltando para o Juliano, porque são experiências que a gente tem aqui. Não, vou falar de um atleta tal, de uma referência, não. Assim, da experiência. Primeira vez que nós fomos para um sub-20, em Bragança Paulista, ele com aquele... O uniforme dele não parecia ser de um atleta, um calção meio grande, assim. Sim. E você vê tem uma área coberta de uma pista lá, e você vê os atletas, né, aquecendo, aqueles caras com aquela coisa no ouvido, aquele rolo, né? E aquelas, sabe, é um ambiente, aqueles agasalhos bonitão, né, com o nome de São Paulo, e outras equipes aí que... E tá lá Juliano bem cabisbaixo, né, trotando, aí aquilo ali, caramba, meu Deus do céu. Tu sabe, é uma coisa bem diferente. E terminou o aquecimento, aí tinha que entrar pra pista, né, aí veio umas... Eles colocam umas coisas lá no lugar, de supermercado, aquelas pastinhas assim. Aí bota mochila, tudo. E ele pegou a mochila dele e falou, professor, e agora? Aí vem a parte psicológica, né? Sim. Falei, cara, agora tu só vai fazer o que tu treinou, não tem como fazer mais. Né? Você vai lá e corre o que você treinou, não tem ninguém cobrando, ninguém te conhece. Né? Então, solta, deixa fluir. E ele foi terceiro no 5.000 e no 10.000. Todo mundo louco. Esse garoto. Sim. Mas no meio daqueles, né? E isso aí... É aí que vem aquela parte que você não volta para onde você deveria. Né? Caramba, tá dando certo. A gente né? Ele tá evoluindo, né? Em todos os aspectos. Tem a parte também de estudo, como eu te falei, né? Que é uma parte importante. Teve uma época que nós conseguimos umas 10 bolsas, né? Na universidade. E hoje tem muitos professores, através dessas bolsas, com assessoria, né? E não tem, assim, eu não tenho o que reclamar quando a gente chega nesse ponto, né? Que não é só você ter o atleta e transformar ele num atleta de alto nível, só. Né? Porque isso acaba e depois você tem que trabalhar, tem que sobreviver, tem a família, tem outras coisas. E essa parte psicológica, eu tive uma bem, assim, também que foi bem marcante. Então, eu sempre treino lá no Caique nas terças e quintas. Pô, a pista do UFRN é melhor, tá? Outros locais poderiam ser melhor, sim. Mas lá para minha vida, vamos dizer assim, e deles, lá fica melhor por quê? Porque fica próximo da rodoviária. Então, o que vem ali são sonhos, sabe? São muitos. Você vê que alguns talvez nem consigam, mas eles vêm e você tem que dar essa oportunidade, né? Sim. E ali na rodoviária é onde eles, às vezes, descem, porque tem gente que vem até de outro estado, imagina, né? Entendeu? Para um treino. Né? E vem de cidades longas, Nova Cruz, tanto município. Então a gente chega lá e se concentra na terça e quinta. E ali saem os treinos. E teve um dia, daquelas histórias, até da professor, minha mulher me deixou, minha esposa, né? Aí, caramba. Aí tu já sente o impacto, né? Aí vai pra lá, vai pra cá, depois lá no meu emprego também me mandaram embora. Eu, caramba, sabe que tem mais? E tinha outra. Eu sei que ele foi despejado do aluguel e o pai dele tava na UTI. Aí tu pergunta aí, como é que é a parte psicológica, né? Então é uma coisa muito... Aí você fica naquela, e agora o que é que eu vou dizer pra ele? Aí eu também dou a minha volta, penso e volto, cara, vem cá, é o seguinte. Vai ter uma prova em breve aí, tal data, tal distância. E nós vamos focar tudo isso que eu tenho para oferecer a você. Esse treino, você vai lá e... Sabe, eu não tinha outra coisa para dizer. Né? Talvez arrumar outra esposa fosse até... Né, não fosse tão difícil, né? Mas o pai na UTI já é complicado, né? O aluguel a gente podia fazer uma vaquinha. E assim fizemos. Ele ficou fininho, né? E foi e ganhou a corrida, para simplificar. E lá na prova, estava o prefeito do município na época, já prometeu na frente da TV, passagem para São Silvestre. A mulher dele voltou. O cara da empresa estava patrocinando lá também, voltou para o trabalho. Sim. E não é uma coisa assim bem... A equipe multidisciplinar, né?
Então a gente tem que ter, eu vejo muito assim, você tem um obstáculo, ou você ultrapassa ou volta. E você tá sempre passando. Aí eu aprendi muito na vida militar, né? Não tem esse recuo. Você dá meia volta, mas segue em frente, né? Sim. Você nunca... É bem interessante. Tem alguns lemas, assim, coisas que são simples, mas que às vezes a gente lembra e motiva, né? E o próprio Pessilva foi um exemplo desse de perseverança, né? De dormir em delegacia, dormir em rodoviária, ir para a competição sem o dinheiro da passagem, de volta. Sim. Né? Então, Sim. mas isso aqui ainda é uma realidade, né? Hoje em dia dá muito mais fácil, muito menos difícil. Porque hoje em dia você faz um Pix, né? Antigamente tem que fazer uma faixa e pro sinal, que era uma realidade, né? Não imagina que isso acontecia, né? Uhum. Atleta do judô, de tantas provas, né? De tudo. Caramba, pô, um cara... Norte, Nordeste, não sei aonde, fazer uma vaquinha, vai pro sinal, pedindo ali. E assim, então, é a gente observar bem, às vezes, essas coisas, né? Refletir, né? E torcer para que... Assim, eu tô aqui por quê? Porque eu acho que eu preciso estar, né? Sim. Entendeu? E outra coisa, já que eu vim até agora, porque eu vou voltar. Exato. Né? Vou continuar fazendo. É. E nessas indas e vindas aí, você também, na Olimpíadas de 2016, você carregou a tocha, não foi? Sim, eu tinha esquecido. Eu vi sua foto lá. Conta aí essa história. Mas aí, eu acho que foi um reflexo do trabalho, né? Com certeza. Eu não fui ali como atleta de alto nível, de rendimento, nada. Mas veio essa proposta, um atleta nosso que colocou meu nome lá e eles procuraram, né, avaliar, e chegou nesse ponto que eu fiquei até, eu não esperava, né? Porque, pô, aquilo ali é um negócio pra poucos. É pra poucos, né? E eu consegui, né? Assim, a cada passo, a cada mensagem que via lá no e-mail, caramba, tá faltando isso, aquilo, né? E vai se aproximando e você, caramba, parece que é a hora da largada, né? Aí vem um frio no bairro, pronto, deu certo. Cadê? Caraca. Aí tá eu com a tocha olímpica lá no meio da rua. Foi onde? Foi lá no Rio mesmo? Foi aqui em Natal. Foi aqui? Foi. Fiquei no mesmo ônibus que Magnólia Figueiredo, já pensou? Olha aí. Atleta 4 vezes na Olimpíada, né? Inclusive foi uma das pessoas que já, na época das bolsas, ela foi quem fez essa condução, né? Que ela era, na época, responsável pelo esporte lá da UNP. Sim. E tinha para outras modalidades também. E a corrida de rua, ela sempre deu esses frutos de resultado, né? Sim. Mas o que eu achei mais interessante é que naquela época não se via muito o resultado, na pista, mas o resultado nos estudos. Eles tinham essa preocupação. Uhum. Porque na época que nós começamos a ir para a universidade, o rendimento baixou. Então eu ficava preocupado que a gente tem que ter resultado, mas não, eles queriam que eles evoluíssem lá na universidade, né? No que estava proposto lá, que era aquele currículo lá. E é bacana. E você ainda tem a tocha lá? Tenho, sim, tem. Rapaz, e aí, tá num cantinho Tá especial não, ou tá guardada? Tá guardada em cima do guarda-roupa, mas sabe o que é? Diga aí. A minha vida era um pouquinho corrida, né? Desde o início até madrugada, né? Sim. Como eu falei, agora eu fui nomeado esse ano. É um nome tão extenso que eu não sei exatamente ele todo. Sim. Mas eu sou assessor da presidência da Confederação Brasileira na área de ultramaratona. Olha aí. Também é uma coisa que eu não pedi, professor, aceito o convite, tudo bem. Mas assim, isso aí toma tempo, né? Eu te falei no início, quando nós vimos, depois eu gosto de ficar no sol, na pista, né? Essa parte burocrática, né? Então isso aí gera muito tempo para, como é que eu diria assim, para relatórios, coisas desse tipo, né? Investigação, porque são atletas de várias partes do Brasil, então tem que ter contato com todos eles. Isso. E é ruim quando vem alguma coisa internacional, né? Que fica aquela dificuldade. Sim. Mas eu sempre peço ajuda. Aí, fica aqui do meu lado, qualquer coisa, você me... né? E como eu te falei, as coisas, às vezes, é um ditado que meu pai falava. Eu tenho mais do que mereço. Que conversa. Você tem entendeu? O que porque você fez por onde ter, né? A única coisa boa que eu acho, assim, que me gratifica é Deus me colocar essa missão, né? Sim. Eu sou grato a ele por isso, porque realmente não é sempre. Coisa
tanto de vidas aí que você já ajudou, tantos atletas, que você não tem obrigação nenhuma, mas você tem o seu lado humano, você quer ajudar. Então, garanto que muitas pessoas aí são eternamente gratas a você pelo que você fez. Mas sempre foi de uma forma que fluiu. Exato, eu nunca... Tipo, vem, professor, vamos lá. Exato. Mas eu tive perdas também nisso, sabe? Perdas ruins. Tipo, eu vi um garotinho, que não vai falar o nome aqui, né? Certo. Mas assim, que ele veio nessa procura através de um familiar. Você vendo ele assim, é como se fosse um garoto de família... Fala, família rica, né? Assim, de boas condições. Isso. Mas era só um garoto bem... O visual bacana. E assim, eu vi que ele estava bem... E querendo treinar, mas ele estava na dependência. Sim. E ele não conseguia. Isso aí, né? Largar. Mas isso aí envolve não só a família, como outras... os apoios, tipo um psicológico, né? Outras coisas assim. E aquilo me tocou muito, né? Ele chorou assim na minha frente. E eu fui até à procura desse apoio também, mas não deu tempo. Né? Ele, infelizmente, mataram ele na época, né? Assim, alguma coisa assim. Esse negócio de drogas é complicado. Mas é exatamente isso, né? Se a gente fosse fazer um trabalho, você imagina, talvez eu não estivesse fazendo. 10 crianças, um exemplo, né? Sim. 10 adultos. Chegar lá na pista, né? Com uma boa situação, acho que não teria muito... Uhum. Sabe? Não faria sentido. Na assessoria até daria certo, né? Mas para esse público, vamos dizer assim, para essas pessoas, né? Então, se não for eles, não tem... Exato. Não tem, assim, como é que eu diria? Não é nível, não é resultado, não teria, assim, propósito. Sim, né? Que o atletismo é exatamente para todos os esportes, claro, né? É para incluir, né? Para dar essas oportunidades que muitos não têm, né? E além da vontade, porque independente da classe social, tem que querer. Um treinamento não é tão simples, né? Exato. Eles tiram você do fim de semana de festa. Eu já vi casos de atletas de começar a namorar aos 30 anos, focado, né? Atleta de medalha olímpica. E cada um tem umas metodologias e você tem que querer. Nunca vai ser fácil, né? Sim, não, nunca vai ser fácil. E pelo número de atletas assim que você já trabalhou, você já consegue ver assim de cara algumas características que você vê. Esse cara aí dá pra... Sim. Quais seriam elas ali? Caramba, às vezes não é nem o formato de vestir. Sim. Mas porque às vezes você vê um atleta, eu tô com um agora, ele é lá de Itaipu. Mas trabalha como a maioria na parte agrícola, né? Até mandaram um vídeo dele com um boi na frente, e você vê ele, 15 anos maior do que eu. Aí quando eles vêm, então vem aqui para eu ver, né? Não, eu fiz 400, eu fiz isso, fiz aquilo, mas às vezes eles não têm a distância. Exato. Eu digo, vem para a pista para eu te conhecer, cara. Ele é o segundo melhor do Norte-Nordeste. 2,49 no 1.000 metros. Nunca tinha ido numa pista. Quanto? 2,49. Vixe, Maria. Tem uma menininha lá que não é do meu clube, assim, né? Mas é de um colega nosso que ele também faz um trabalho, assim como o William, né? Que não tem só o Marcos, vamos dizer, os municípios estão espalhados, você vê tanto treinador aí fazer coisa, né? Cada história que você ri e é preocupante ao mesmo tempo. Sim. Mas, então, quando eles vêm assim, essa menininha, ela é a primeira do ranking brasileiro, com 13 anos. 14 anos, ou 15, alguma coisa assim. Porque às vezes eles mudam de categoria. Distância? É sub-16, ela. 13, tá com 13,8. Um menino, né? Imagina-se com 13, 14 anos. O quê? Nos 100 metros? Nos 1.000. 1.000? E como isso é porque as marcas elas são muito interessantes, né? Elas dão norte e, ao mesmo tempo, você tem que ter a preocupação de não queimar as etapas. Sim. Esse garoto, às vezes, se botar numa corrida de rua, como já foi colocado, elas correm bem, entendeu? Chegam até no pódio, mas a gente tem que ter esse cuidado por conta da etapa, né? E o atletismo, além dele ser um esporte de marca, ele distribui essas etapas. Sub-14, sub-16, sub-18. E mesmo você tendo aquele atleta que ele possa ir numa rua ou no 10.000 fazer uma boa corrida, é interessante que você preserve. Sim. Isso às vezes atrapalha, por quê? Porque a própria família, às vezes, poxa, meu filho era para estar lá ganhando até um dinheirinho, né?
e você tá segurando ele, Exato. pô, não botou na maratona, sabe? Tem muito isso. Por exemplo, o Juliano veio fazer a primeira meia agora, né? Mas eu esperava que ele melhorasse nos 5.000, no 10.000. Esperando as etapas, né? Pulando as etapas. Aí fez a meia agora, fez 1h05, né? Com não trabalho direcionado totalmente, mas já é uma marca bem expressiva, 1h05. Né? Com certeza. Não, já conversando aqui, já vi que você nasceu para isso. Não, Caramba. você faz, assim, é natural para você. Sim. Ajudar, tá ali vendo, já consegue identificar a pessoa se tem, se não tem. Sim. Já sabe esses bastidores que na grande maioria vai ser o maior desafio até do que treinar. Sim. Então, é uma coisa natural sua aí que... Por isso que você alcança isso aí. A seleção é uma indicação, é carregar a tocha. É reflexo do que você faz, naturalmente. E como você disse, você não faz... eu quero fazer isso para lá na frente ter aquilo. Não. Você faz e acontece. Realmente é isso mesmo. Fazendo uma reflexão, a gente chega nesse ponto, né? Exato. Não, só conversando esse tempo aqui com você, já percebi isso, que é uma coisa que veio com você. Você tá aqui para fazer isso. e tá fazendo bem. Tá fazendo com excelência aí. Não é à toa que você tem um nome forte dentro do atletismo. Eu fico muito assim... a gente sempre tem gratidão, né? Que a palavra mais correta é essa. Por estar com saúde, né? Por ter pessoas ao nosso lado que nos compreendem. Porque nós temos família também, né? E corridas é sempre final de semana. Exato. Há um camping, uma semana. Aí você imagina, eu cheguei agora há pouco, eu sou também medidor de corrida de rua, né? Eu acho que na corrida eu estou quase em todas. Sim. Já fui diretor de corrida de rua daqui do estado também. Sou medidor de corrida de rua e dia desse, em menos de um mês, fui para Mossoró medir a corrida do Sesc. Depois eu fui para o Troféu Brasil. Na outra semana eu fui medir Caicó. Como é que faz a medição? Só por curiosidade. Olha só, até a gente comentou sobre a situação do GPS, né, da moto. Sim. Então, existe um método que ele é internacional. Essa medição ela é a mesma da São Silvestre, a mesma da Maratona de Berlim e a mesma da corrida do Sesc, da corrida do Bombeiro. Sim. É o mesmo método, né? Então, existe uma capacitação. Na época também, como eu te falei, pela falta assim, dessas metragens aqui também, né? Que a gente vê muito, fiz 10 quilômetros, fiz em tanto, e isso aí me incomodava. Sim. E surgiu a oportunidade, aí a federação me ofereceu nessa oportunidade. Marcos, você quer fazer curso de medidor? Eu falei, quero. E foi feito lá na Bahia. Fiz, né, com o melhor medidor, que é o Rodolfo. É o 01 da medição, né? Um cara muito... mundialmente, né? Sim, sim. É um cara muito bem reconhecido. Dei sorte também de pegar um professor desse também. E foi melhor pela afinidade, porque às vezes a gente chega nesses locais, principalmente quem é do Nordeste, né? E você não é que seja desacreditado, mas você às vezes tem que provar mais do que deveria, né? Com certeza. Porque você não tem um nome. Exato. E durante sempre que eu vou para esses seminários, essas coisas, aí as pessoas começam a falar, e nessa ocasião, por exemplo, aí teve uma pergunta, você já trabalha com medição há quanto tempo? Eu falei, pô, cara, faz tempo. Aí fala a data assim, né? Mas com quem? Eu falei com fulano. Pô, você conhece ele? Eu falei, eu trabalhava com ele. Aí, tá. E o médico lá Aí eu falei, eu aproveito o momento, né? Sim. Aí tá lembrado daquele doutor? Pronto, eu trabalhei com ele também. Aí o pessoal já começa, aí já fica outra rotina. Então foi muito interessante quando fui fazer o curso, que o Rodolfo, né, o medidor oficial lá, quem lida com esses cursos, e tocou essa afinidade de pessoas conhecidas nossas, né? Isso aí aproxima e dá uma confiança também, né? E eu fiz o curso, aproveitei o máximo que eu pude do curso e coloquei em prática aqui, desde 2005. Sim. E eu tenho medido as corridas, né? E coisa interessante, quando o pessoal vem de fora, quem mediu? Aí quando fala que sou eu, porque na realidade nós temos 3 medidores aqui. Sim. Um já se ausentou, problema de saúde, e o outro, o Ronildo, ele está numa fase de estudo,
mestrado, essas coisas assim, e ele está sem tempo. É com você. Aí sobra para mim. Então eu tenho feito essas medições. Mas é interessante porque a medição... Qual é o equipamento que usa? Exatamente. A medição ela te dá essa segurança de um medido bem marcado, né? Exato. E tem essa questão. Você vai na corrida... Vamos colocar a corrida da Meia do Sol, um exemplo, né? Uhum. Quando você faz o percurso, dá mais do que, né? Pô, aqui tem mais, mas não tem. Quando o medidor ele vai fazer a corrida, ele tem que ter esse discernimento de saber por onde o corredor vai passar, né? Então, eu tenho que pegar as tangentes, né? Exato. Aí tem uma coisa que a gente chama de T-point, a cada esquina a gente... É um trabalho bem... Eu chego a passar a noite fazendo uma medição, porque tem que ser, às vezes, contramão, né? Aí tem que ter aquele aparato de amarelinho, às vezes da própria PM, né? Por questão de segurança. E acontece, às vezes, até algumas coisas bem também durante essas medições. Tu vê qual é o universo, né, esse atletismo. Né? Tem muita coisa. Então, aí. nós fazemos a medição. Às vezes, você vai medir, por exemplo, dá 10.350. Então, você tem que fazer o ajuste, porque às vezes dá para acertar a medida certinha. Não sei, acontece, né? Caramba, graças a Deus, não vou ter que voltar lá no tal ponto. Deu justinho. Os ajustes. E ela é medida com um aparelho chamado counter, né? Ele, naquele aparelhinho, ele não diz os quilômetros, quilômetro 1, 2, 3, né? Então, você primeiro tem que ir para uma referência de uma distância de 300 metros, plano, né? Sim. E ali você faz uma coisa que a gente chama calibragem. Aí, dessa calibragem, você lança no protocolo, tudo calculado, né, matemática, e quando você vai para os quilômetros, o aparelho ele não te dá o quilômetro 1, 2. 25, 34, 23, um exemplo, vai ser o quilômetro 1. Isso adicionado ao que a gente chama de, que a gente vai buscar um quilômetro padrão. Sim. Tá? Nesse protocolo a gente encontra o quilômetro padrão e adiciona ele o número que está lá no counter. E trabalho. E tudo parece simples, né? Exato. Não, nunca tinha parado. E acho que muita gente que está escutando, assistindo também não sabe disso, não. Mas mas como eu te falei, é interessante uma marca, né? Vai ter corrida, vai dar passagem para São Silvestre. Onde foi esse percurso, né? Ele foi aferido, entendeu? Então, muitas corridas, elas só têm as marcas reconhecidas quando elas são aferidas. E falando assim da falta de conhecimento, assim, das pessoas, né? Questão de cultura. Mas, por exemplo, que a gente vê acontecer muito é uma coisa normal. Você imagina personal de um atleta, né? E é muito comum a gente ver nas provas, você acompanhar, né? Aquela coisa toda. Mas, por acaso, ela consegue um pódio. Tá certo? Mas você tá ali com ela. E quando chega lá, na hora da premiação, alguém diz que ela não tem direito. Por quê? Porque você está fazendo pace, né? Sim. Isso dentro da regra, porque é exatamente isso que eu procuro sempre. Até quando a gente fez a assessoria, eu procuro mostrar a essência do atletismo. Para a assessoria não ser só a corrida, né? Ei, vamos treinar, fazer a planilha, mas tem coisas, questões. Por exemplo, na assessoria, quando eu criei a assessoria, as pessoas achavam que eu ia pegar os atletas de rendimento e botar para representar a assessoria. Sim. Foi muito difícil isso. Eu falei, não, assessoria é uma coisa, clube é outra. Né? E hoje em dia nós temos atletas na assessoria que estão aí ganhando corrida, né? A Sandra, por exemplo, a menina que já corre abaixo de 20, no trabalho de assessoria. Então, acho que eu não gosto muito de pegar o nome, né? Marco Gomes, Clube Carne. Sim. Agora, assessoria, tu tá entendendo? Sim. Vim do Rio de Janeiro para cá, treinador da equipe da Maria, não. Estou aqui agora. É outra história, sabe? Sim. Porque às vezes você pega a carona no próprio nome, às vezes, né? Sim. E eu gosto muito da construção, né? Eu acho que é muito bacana isso aí, assim, inovar, de ninguém te conhecer, assim, e você construir o trabalho, mesmo que seja várias vezes. Exato. Né? E até motiva, né? Por um lado, você está se reinventando ali. Sim, ao longo da jornada. A palavra perfeita, bem correta. Se reinventar, e ele é interessante todo dia, né? Exato. Como eu te falei, e precisa da saúde também, né? Tá bem. E às vezes a gente esquece um pouquinho dela por causa do trabalho. Exato, na correria. Aí às vezes eu dou uma fugidinha, que eu gosto muito da praia. Aí vou lá em Pitangui, né? Sim. Faço a minha corridinha lá. Ali é o melhor lugar para... Que não tem ninguém durante a semana, você fica sozinho.
e dou uma pedalada, corro, volto. É bom demais. Aí rejuvenesce, né? E como é que tá o Marcos Gomes, corredor, sem ser o professor, o treinador? Rapaz, ele tá meio desorientado porque ele não consegue treinar. Mas eu gosto de ultra. Eu me adaptei mais, porque eu nunca tive tempo de ser atleta, né? Que eu comecei a ser treinador muito precoce. Sim. Né? E isso aí você vai tomando conta de você e quando você vê, tem pessoas que estão esperando uma planilha, né? E às vezes eu fico até madrugada, assim, fazendo isso. Que é no Brasil todo, né? Eu tenho atleta da seleção lá em Goiás. São tantos estados que... Mas assim, e município muito mais. Mas é porque você vai criando esse vínculo, né? E vai ficando assim... Não tem como você não se aproximar e não tem tempo de treinar também. Exato. Mas eu gosto da corrida, do karatê. Eu adoro, ainda estou com o meu kimono lá guardando. Ainda dá uma praticadazinha? Dou. É porque eu tenho um filho que ele foi inclusive da seleção lá do Rio, né? De karatê. E quando eu vou lá, ao Rio de Janeiro, aí ele me leva lá na academia. Sim. E assim fica aquela, tem que dar uma moral, né? Sim. Aí faz um treino, aí o segundo, aí o cara, porra, teu pai é coroa invocado, não sei o quê. Pô, 2 treinos, ele tá bem. Sabe, isso aí é bom. Às vezes eu faço até no sacrifício, mas é legal esse momento, né? E já fiz ultramaratona, cheguei a 160 quilômetros para testar. Para ver como é que era o sofrimento, né? Para você poder passar, né? Isso é bom, isso é uma coisa que eu acho interessante. Você sentir ali na prática para ver, dor, né? E eu tive às vezes teve um desafio aqui na Natal, acho que foi em 2002, que era para ver quem permanecesse mais tempo, não sei se soube disso. Era na pista do Caique, para ver quem conseguia demorar mais tempo na pista. Sim. Né? Aí tem um recorde anterior, acho que era de 48 horas. Um grupo tinha feito, né? Aí tinha de ciclismo também, na parte externa do Caique, ficar pedalando direto. Sim. Tinha alguma coisa da capoeira também, revezamento, da natação. Aí eu fui para entender, né? Aí consegui passar 3 dias. Eita! Ficou 3 dias 3 lá. dias, 72 horas e 43 minutos. E aí, como é que o corpo aguentou isso aí, rapaz? Mas é tanta coisa que a gente faz na vida que a gente esquece, viu? Aí você vai fluindo. Sim. Mas então, eu tenho uma academia de musculação, né? Lá no Atlântico. E eu soube desse desafio. Falei, cara, eu vou lá dar uma olhada nisso aí. E me inscrevi e fui. Deixei alguém lá tomando conta e fui para lá. Mas eu fui com o intuito, assim, de participar, sair na foto, né? Sim. E foi no primeiro dia, eu vi que não era legal. Né? Eu digo, rapaz, esse negócio aqui não vai dar certo, não. E daí eu já fui tirando o número, né? Para entregar lá e sair. Aí me aparece uma senhora lá no alambrado, assim, nas grades, né? Na tela. Ei, eu vi você na televisão. Aí, vim aqui só dar uma força, alguma coisa assim que ela falou, né? Aí, caramba, essa senhora veio de tão longe, né? E eu cheguei a parar na hora que ela chega. Aí continuei. E todo aquele mal-estar meu, aquela coisa ruim, passou. Sim. E depois eu procurei ela, não achei mais. Eu digo, pô, acho que eu tava já delirando, né? É possível. Sim. E eu continuei. E depois chegou aquela vontade de novo. Tu já fez uma maratona? Maratona não. Não. Mas tem meia. Corrida que você não chega no teu limite? Tem. Fala, pô, aqui não dá nem para andar mais. E a gente chega nesse limite, né? E quando chegou nesse limite novamente, eu vou parar, né? Aí já fui tirando, acho que já estava quase no 1 dia e meio, mais ou menos. Aí eu vi umas pisadas bem fortes atrás de mim. Aí, caramba, aí, que eu era sargento na época. Eu já estava aposentado. Sim. Sargento, o comandante me mandou aqui, que viu também lá na televisão, aquela coisa toda. E o que é que o senhor está precisando? Eu falei, cara, pelo amor de Deus, faça isso não. Aí ele me deu logo uma camisa, né? Sim. Lá dos fuzileiros. Eu falei, cara, é o seguinte, tu manda aí um enfermeiro e uma ambulância. No meu entender, eu ia morrer ali, né? Sim, sim. Já pensou, o cara com o nome agora tá, poxa, a expectativa, né? E assim foi feito. Eles mandaram uma ambulância daquelas de campanha e o enfermeiro ficou lá esperando eu cair, né? Ou morrer. Sim. E eu continuei. E veio o 3º dia também. E teve um momento que quando eu pisei na pista, meu pé afundou. Sim. Sabe, a sensação que eu tava pisando espuma, né? Sim, sim. Aí o caramba, o negócio tá ficando ruim, né? Tô partindo. Tô partindo. Olhei pro enfermeiro para ver se ele tava lá, né? Para confirmar. Mas eu vi que muita gente tava passando mal. Teve uma pessoa lá, ele, cara, grandão, e ele
estava passando mal. Aí queriam tirar ele era de uma força armada, sabe? E ele falou que não ia. Mas um cara daquele tamanho ninguém ia tirar, não. Né? Sim. Aí mandaram chamar até a esposa dele. Então veio, ele não quis, aí no final acabou saindo. E teve muitos casos assim, tipo o outro atleta atrás de mim, o demônio, que acho que já estava delirando também. Aí quando eu pisei no chão, que eu senti, eu digo, agora é comigo, né? Agora chegou em Aí mim. eu olhei pro enfermeiro para ver se ele estava lá e não podia parar. Né? Nem xixi, nem nada, nem banheiro. Fazia no chuveiro, tem um chuveiro de campanha. Para fazer aquele movimento da corrida no chuveiro e ali resolvia. Mas no final, pior ainda, né? O terceiro dia, e de repente, quando eu estava naquela última, aí vem a banda dos fuzileiros, sabe? Sim. Para quem é militar, é bem... É igual você ouvir uma música da tua época, né? Sim, sim. Da namorada, aquela que chega, empolga, né? Se empolga. Aí vem aqueles caras com os trombones, o tarô. Aí você ligou de novo. Aí me liguei de novo. Aí no final ficamos 3 na pista, né? E pediram para parar. Na realidade foi essa, né? E muito bacana. É uma experiência única, né? Eu tinha esquecido desse detalhe. E da tocha eu tinha esquecido também. Mas aquilo que eu te digo, graças a Deus eu tive muitas coisas boas também. Apesar de... Porque não existe glória sem sacrifício, né? Então tudo isso aí ele veio dessa vida. Né? Eu entendo assim, tudo que a gente passa, a gente tem que passar por algum motivo, para aprender alguma coisa. Porque a gente tá aqui para aprender e compartilhar o que a gente sabe, né? Sim, sim. E eu tenho até uma coisa minha, assim, que às vezes eu fico pensando, pô, se aqui fosse bom mesmo, não tinha hospital, né? Não tinha delegacia, nem cemitério, né? Exato. Então, de alguma forma, a gente vai passar por esse processo, né? Então, eu digo, né? Felicidade não é eterna, assim, tá? Aí, mas é mais ou menos isso. Se fosse para você deixar uma mensagem assim para quem tá assistindo a gente, para quem tá assistindo no YouTube, no Spotify, que ainda tá sem fazer nada, tá sedentário, tá sem fazer nenhuma atividade física, você que tá nesse meio, o que você diria para essa pessoa que ainda tá parada? Ainda tá parada, para estar parado totalmente, às vezes a pessoa não está nem trabalhando, às vezes, né? Mas você pode usar até mesmo trabalhando, o que eu falei antes, eu não estou treinando por falta de tempo. Sim. Né? Mas eu faço algumas coisas mesmo nessa falta de tempo. Às vezes, se você me vê correndo na rua com a mochila nas costas, não é que eu estou louco, não. Sim. É que eu estou pensando, caramba, não fiz nada hoje, eu vou correndo de um lado para o outro. Eu não ando muito de carro, sabe? Sim. Se eu tiver aqui para a cidade, eu deixo o carro em algum lugar e rodo. E de vez em quando dá vontade, eu corro. Sim, sim. Não, pode, se você ver algum dia, porque ele professor, acho que ele tá. Mas não é não. Às vezes eu chego no meio fio, fico fazendo aquelas flexões, né? Para não passar em branco, para não passar em branco. Então, eu faço isso durante esse período. Eu já fiz muito assim de sair do trabalho correndo para outro lugar, né? Sim. Quando eu dei aula no projeto social, ali também lá no projeto Segundo Tempo, e às vezes eu ia do projeto para casa correndo, porque eu não tinha tempo. Era 11 horas da manhã, um horário não bom, né? E interessante, quando eu ia correndo, tem um bocado de criança correndo atrás de mim, que eram as crianças do projeto. Sim. O professor pode ir com o senhor, eles entravam ali na favela do Mosquito, né? E eu continuava. Mas não é uma coisa agradável, né? Quer dizer, mesmo eu correndo no horário errado, ainda tem aquelas crianças para mim. Exato. Então, eu acho que a gente tem que se ligar nesses pontos, né? Você imagina se a gente não sentisse dor, nem febre, né? Levava uma topada, não ia sentir, ia chegar em casa sem o pé, simplesmente, né? Então, a própria natureza, ela dá sinais. Você vai no meio do mato, aí os pássaros voam, alguma coisa está errada ali. Então, a própria condição nossa de subir uma escada, estou cansado, opa, né? Ele te dá esse sinal, né? A febre, como eu falei. E a necessidade até quando você vai fazer o check-up, que é interessante fazer. Sim. A mulher, ela faz sempre, né? O preventivo. O homem já é mais difícil. Mas ele só vê na hora que precisa. Isso aí que não pode acontecer. Porque as doenças, ela vêm exatamente dessa inatividade, vamos dizer assim, né? Dessa falta de atividade. Então, para tudo, né? Independente de homem, mulher, criança. Hoje em dia, tecnologia, o celular, ela atrapalha muito a vida, né? Principalmente das crianças, entendeu? E já nasce com isso, né? Então a gente tem que tentar movimentar. Por isso, eu, inclusive, nós criamos lá um projeto só para criança também. É o que chamou Carninho. Carninho. Então, temos bastante criança. Ele foi aceito pela Confederação, nós estamos com selo ouro. Legal. São 3 selos, nós conseguimos o ouro agora esse ano.
também trabalho de todos nós, né? Sim. E que, no caso, nós temos vários professores, eu aproveito para o pessoal também trabalhar da parte dele. E então nós precisamos se movimentar, a vida é movimento, né? Para o sangue circular, para a oxigenação, para a própria mente, né? E quem vive a atividade física sente o bem-estar. Não é à toa que alguém sai de 3 horas da manhã para ir treinar às 5 e depois de trabalhar. Então alguma coisa tem que ter de boa nisso aí. Exatamente. Né? E ainda pagar às vezes para treinar, né? Com certeza. Então por que não fazer? Exatamente. Escutaram aí, né? Escutou você que está em casa, ou no carro, acompanhando, assistindo. Tem que se movimentar. E para quem quer conhecer a assessoria ou o Clube Carne, onde é que são os locais de treinamento? Como é que o pessoal pode encontrar vocês? Eu sempre estarei presencialmente há muitos anos, há 30 anos, lá no CAIC, na pista. Sim. Eu sempre estarei numa pista de atletismo. Essa é a minha... Pretendo continuar por muitos anos. Nem que seja sentado lá algum dia, que não puder ficar em pé. Sim. Mas toda terça e quinta eu tenho lá por conta desse compromisso, né? E para conversar também é muito bom. Falar sobre esporte, sobre atletismo. Não só sobre corrida, né? Sim. Qualquer modalidade é bom. A gente sempre é bom conversar. E fiquei muito grato assim pela conversa aqui também. Foi bem... Não foi de boa? Foi de boa, cara. Eu tava pensando de, rapaz, chegar lá o negócio vai ficar arrochado. Nada. Mas foi bem... você tô brincando. Mas foi bem legal, sabe? Foi bom te conhecer também. Sim, não conhecia, né, gente? Bom conhecer a equipe aqui, que eu sei que eles, a partir de hoje, vão correr também, né? Depois dessa mensagem. Todo episódio eu digo que eles vão começar aí. Botar aí Bora Agir, um uniformezinho, por que não? Bora Agir. É o exemplo, né? Então fica dado o recado para que todos... Com certeza. Espero que tenha dado certo aqui. Não, eu que agradeço a sua vinda aqui, a participação. E, como eu falei, a gente veio para conversar, para conhecer um pouco mais do professor Marcos Gomes, que muita gente pode conhecer só lá do Instagram, da assessoria da foto, mas não conhecia esse seu lado aí de, vamos dizer assim, humano, de fazer por fazer, não fazer por um retorno. É da sua natureza ajudar e dar seu melhor, e como consequência você vem conquistando várias coisas. Então, a gente deixar isso aqui registrado, que na internet fica para sempre, né? Mais para frente, quando alguém quiser ver, vai estar aqui essas informações e ver que você foi peça importante no atletismo aqui do estado, do Rio Grande do Norte e agora também do Brasil. É isso? Muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Agradeço vocês aí pela oportunidade de conversar, né? Foi bom até, como eu te falei, né? Recordar e viver, e aqui eu recordei muito tempo que eu não tinha nem lá fora mesmo, um diálogo assim tão legal, que até me emocionei também durante algumas partes da vida da gente, que a gente esquece às vezes, né? Sim. Mas fico grato também, viu? Futuramente voltará de novo pra gente conversar, porque é muita história pra contar em um episódio, mas que bom que você gostou. Quer deixar um recado para alguém? Um abraço, um alô? Não, gratidão a todos, né? Porque são muitas pessoas, quando a gente cita nomes, esquece, né? É perigoso, né? Mas todos vocês que estão próximos e mesmo à distância, né? Que a amizade, ela não precisa estar sempre presencialmente, mas o que nós sentimos, né? E até hoje em dia, até as planilhas, elas são à distância, né? E eu tenho atleta que eu nunca vi, entendeu? Só vejo no Instagram também. Mas então fica aí meus agradecimentos a todos, né? Todos os amigos, todos que compartilham, né? E que ajudam também, chegam pessoas que ajudam, tá? De uma forma bem forte, mas pedem para não falar. Exato. Tem muita coisa bacana, sabe? Os bastidores, eles são muito legais. Bastidores é onde acontece tudo, né? Tudo, os bastidores. E tem eu falei assim das dificuldades, mas a gente está sobrevivendo exatamente por causa dessas pessoas, né? Que ficam no anonimato, mas que fazem, né? Eu tenho até posso falar só de um aqui, e não poderia esquecer. Uma certa vez uma pessoa me procurou para ajudar um certo atleta e aceitei, não conhecia, né? E hoje em dia esse Instagram ele mostra, né, as pessoas que são. E assim foi uma pessoa muito humana, muito boa, muito jovem. E ele abraçou primeiro o Alex, lá de Lagoa Nova. Depois eu falei, tem outro garoto lá que era o Marcel, ele também foi lá. Foi conhecer, foi no sítio, né, onde o Marcel mora. E lá estava o Juliano também, que estava naquela que eu te falei no camping, né? Sim. E ele, professor bacana. E aquele outro garoto, que era o Juliano? Falei, ele também é no mesmo padrão, aquela coisa toda. Vou ajudar ele também. E essa pessoa até hoje ela ajuda. É o doutor Eli Neto. Ele também faz triatlo, né?
Legal. Depois que eu vim descobrir que ele era médico, né? Mas que é muito interessante você não saber quem é as pessoas para você não é nem se intimidar, né? Mas fica mais, flui melhor. Sim. Né? Você, não, eu sou... Quer fazer porque quer, né? Sou o presidente de tal coisa. Não, quando você vem sem eu saber quem é, a gente fica conversa mais abertamente, né? E ele até hoje ele nos ajuda. Ele tem, acho que a marca Originalis também. Alguma coisa desse tipo. Mas um cara bom, né? Ele veio, assim, sem pedir nada também. E estamos aí. E tem muita gente. Eu falei mas são muitas pessoas que ajudam. Com certeza, né? Eu imagino. Pela qualidade, pela alegria que você faz seu trabalho, com certeza muita gente ajuda. Tá bom. E é isso aí. Chegando aqui no final de mais um episódio do Bora Agir Podcast. Se você está aqui até agora, se inscreve no canal, curtiu aí a história do professor Marcos Gomes, compartilha esse vídeo, segue a gente no Spotify também lá no Instagram, para a gente cada vez mais trazer mais pessoas, contar mais histórias e fazer o atletismo, a corrida de rua, o esporte do nosso estado, as pessoas que fazem o esporte do nosso estado crescer cada vez mais. E é isso aí. Eu sou Pedro Cardoso e esse foi mais um episódio do Bora Agir Podcast. Valeu!